Na política, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre o realismo, que é a análise da correlação de forças presente, e a vontade política. Nenhum partido político conseguiu mudar o seu país sem uma férrea vontade política, sem uma disposição para o risco, sem uma disposição para o enfrentamento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Todos os partidos que conduziram processos de transformação profundos, eles eram dotados de uma vontade política férrea, de uma estratégia clara e uma vontade política férrea que os ajudou a mudar a correlação de forças. Citamos aqui Vietnã, citamos aqui Cuba, citamos a Palestina dos dias de hoje, mas poderíamos citar a China, poderíamos citar a Coreia do Norte, poderíamos citar, claro, a própria Rússia Soviética. A Revolução Russa era uma correlação totalmente desfavorável até 1917. E o Partido Bolchevique mudou a correlação de forças. Tá? A correlação de forças não muda sozinha. A correlação de forças não muda a partir de um gradualismo que não coloca em xeque os fundamentos dessa correlação de forças. E a correlação de força não é uma categoria aritmética, é uma categoria algorítmica. Veja, se você olhar para a Palestina, você vai chegar à conclusão de que os palestinos sofreram uma terrível derrota. Afinal, você teve aí 60 mil mortos palestinos e Israel perdeu, somando com o 7 de outubro, Israel perdeu 7 mil. 2 mil pessoas. 2 mil pessoas, é. Né? Então, qual a sua conclusão? Gaza destruída, a conclusão seria que Israel ganhou, né? Claro. E aí você vê a opinião pública. Essa é a categoria aritmética. A categoria algorítmica, que é o que tem a ver com a correlação de forças, ela tem que ver o conjunto da arte. No conjunto da arte, apesar de todos esses números aterradores serem verdadeiros, no conjunto da obra, você tem o regime sionista mais isolado do que em qualquer outro momento da história. Você vê a questão palestina com maior solidariedade mundial do que em qualquer outro momento da história. Você vê os palestinos de cabeça erguida como jamais estiveram. Você vê um ambiente favorável à continuidade da luta do povo palestino, e quem está em crise não é o Hamas, quem está em crise é o regime sionista. Tá? Então, a gente tem que levar em conta isso, que a correlação de força não é uma categoria aritmética, é uma categoria algorítmica. A gente pode ver pela própria história brasileira. Ô Pedro, você é muito garoto, você não acompanhou a Constituinte de 87 e 88. Não estava nem nascido. Não tinha nem nascido. Pois bem, a esquerda na Constituinte de 47 e 48, ela tinha metade, se tanto, metade dos deputados que tem hoje. Hoje a gente tem uns 130 deputados de esquerda. Na Constituinte de 88, nós tínhamos 50, 60 deputados. No entanto, naquela conjuntura, que ainda não era uma conjuntura de consolidação do neoliberalismo, o neoliberalismo não estava consolidado como é hoje, é verdade. Havia os ventos democratizantes do fim da ditadura, também é verdade, mas a mobilização que a esquerda construiu de fora para dentro da Constituinte obrigou os deputados a votarem direitos sociais extremamente avançados. Houve muito deputado conservador, privatista, que votou a favor do SUS. Sabe por que ele votou a favor do SUS? Porque teve medo. Medo de não se reeleger, medo de se isolar e, vamos combinar, medo de tomar uns bofetões. Porque a mobilização social começava na casa do deputado. Vamos lá, cidade de Ribeirão Preto. A mobilização começava na hora que ele saía de casa. Não tinha Twitter, era presencial. Na casa dele. Aí ele ia para o aeroporto para ir para Brasília, no aeroporto continuava a mobilização. Ele chegava em Brasília, mobilização em Brasília. Ele ia para o parlamento, mobilização dentro do parlamento. Permanente. E isso foi
fazendo com que, embora aritmeticamente a esquerda não fosse majoritária na Constituinte, ela arrancou conquistas importantes porque o algoritmo da correlação de forças, parcialmente ao menos, virou em favor da esquerda. Tá? Então, essa maneira de pensar a conjuntura, a correlação de forças, como um pacote, como uma coisa geológica, isso não me agrada. E eu acho que isso está muito presente hoje na estratégia do governo, na conduta do governo e, de certa maneira, também na conduta do PT. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou a respeito da questão de Gaza e a tua luta contra o sionismo se agudizou bastante. Na sua carreira como jornalista, esse genocídio em Gaza foi o fato mais difícil que você enfrentou? Porque você foi atacado com lawfare, com tudo, né? Em termos de ataques pessoais... Eu também nunca vi teu nome em tanto lugar também, porque você também passou a ser mais ouvido, né? Provavelmente sim, mas eu já me meti em outras encrencas. Nesta mesma encrenca, em outros momentos, quer dizer, eu tenho um vínculo com a solidariedade ao povo palestino há muitas décadas, então já passei por outros momentos nesse mesmo tema, e houve outros temas também no passado, mas é isso, sabe, Pedro, eu vou te dizer uma coisa, isso não tem muita relevância. Não? Não. Não tem importância real. Porque faz parte. Quando você decide participar de uma luta, você sabe que tem que pagar um preço. Então, eu não ligo muito para isso, não. Nem gosto de ficar falando muito sobre isso. Entendi. Faz parte. O que é a perseguição que eu sofri perto das condições a que estão expostos os palestinos? Nada. A minha vida continua igual. Eu tenho uma montanha de processos contra mim, uma quantidade respeitável de haters nas redes sociais, de boa parte da comunidade judaica, mas eu continuo dormindo na minha cama, eu acordo, tomo meu café da manhã, continuo trabalhando, almoço, continuo trabalhando, janto, continuo trabalhando. Na minha vida não mudou nada expressivo. Né? Então, não é algo de muita relevância essa perseguição. Claro, quando essa perseguição ela se transforma num instrumento jurídico, eu a denuncio, porque não diz respeito só a mim, diz respeito à influência do lobby sionista no sistema judicial brasileiro e diz respeito especificamente no meu caso e no caso de outros jornalistas, diz respeito a um instrumento derivado do lawfare que é utilizado pelo lobby sionista, tá? Que é o SLAPP. SLAPP, em inglês, para quem não sabe ou não lembra, quer dizer estapear, mas também é um acrônimo para Strategic Lawsuits Against Public Participation, ou seja, processos judiciais estratégicos contra a participação pública. O lawfare quer meter o adversário, o inimigo político, na cadeia e jogar a chave fora. Sim. Fizeram com o presidente Lula. O SLAPP não tem como objetivo principal prender ninguém, mas soterrar a voz dos dissidentes sob uma montanha de processos judiciais até que essas pessoas soterradas elas percam as condições financeiras, emocionais, psicológicas de continuar sendo uma voz dissidente. Sim. Tá? Então, denunciar o SLAPP é importante. Tá? Eles operam o SLAPP, o lobby sionista opera essa técnica pesadamente, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Sempre sob o argumento de antissemitismo. Veja, contra mim usaram esse argumento, embora eu seja judeu. Sim. Né? Aliás, me surpreendeu na entrevista o Maduro judeu também, né? Judeu sefardita. Eu sou judeu askenazi, de origem europeia. Ele é de origem hispânica, né? Da Península Ibérica, ali. Não me lembro que ele disse, de Portugal, né? De Portugal. A família dele teria vindo
depois teria migrado para a África e depois ido para a Venezuela. Então, é uma coisa meio exótica, não é? Que um judeu seja acusado de antissemitismo. Eu venho de uma família de tradição judaico-antisionista, boa parte da minha família foi assassinada no Holocausto, não tem muito sentido. Mas é como opera o lobby sionista. Denunciar o lobby sionista, denunciar o SLAPP, sim, isso é importante. Agora, a minha situação pessoal, ela não tem lá muita relevância. Faz parte. Muita gente, nas grandes lutas que a humanidade travou, muita gente, mas muita gente perdeu muito mais do que eu. Então, isso é comum. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.